Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A segurança pública é um dos principais problemas hoje enfrentados pelo Brasil. No Ceará, por exemplo, facções criminosas já realizaram quase 200 ataques este ano. Outros estados, como o Pará e o Espírito Santo, também pediram ajuda ao governo federal. E é para falar sobre o combate à criminalidade que eu converso agora com o deputado Giovanni Queiroz, do PDT do Pará. Olá, deputado. Olá, prazer estar aqui com você, Juliano. Prazer é nosso. Bem-vindo à Palavra Aberta. Olha, eu tenho também a mesma preocupação que deve ter hoje todo o povo brasileiro. O Ceará hoje é menina da vez, né? A bola da vez. Lamentavelmente, isso se expande a todo o Brasil, não é? Nós temos incidência no Pará e nosso governador agora acaba de solicitar também força de segurança para apoiar. Mas a gente precisava discutir um pouco mais o que está ocasionando tudo isso. O que ocorre que esses eventos, né, se dão em todos os lugares. Essa rebeldia, essa criminalidade absurda. Rio de Janeiro, uma guerra civil permanente, não é, Juliano? Rio de Janeiro. Na Força de Segurança, intervenção federal, não é? E há muito tempo, e agora na campanha política, eu dizia o seguinte: nós temos que começar a trabalhar na prevenção e na punição do criminoso. Então, como é que é a prevenção? Se você duplicar hoje de 10 mil homens da Polícia Rodoviária Federal, que tem uma alta credibilidade na sociedade, para 20 mil homens, mais 10 mil homens, você fecha a fronteira brasileira por onde entra, não é, cocaína produzida na Colômbia, na Bolívia, no Peru, e que vem via Paraguai, além da maconha. Você evita a entrada, por exemplo, de contrabandos como cigarro. Então, esses 10 mil homens custariam para o país, num ano, 2 bilhões e 400 milhões. Essa polícia se paga, essa Polícia Rodoviária Federal, por estancar o contrabando do cigarro e de outros produtos. Mas principalmente para estancar a entrada de armas e da cocaína, que alimenta essas lutas de gangues no Brasil. Não é? Mas, além disso, logicamente, o policiamento nas rodovias federais, seja para roubo de carga, seja pela incidência de acidentes por embriaguez ou por excesso de velocidade, a Polícia Federal se remunera, se paga. É o melhor investimento. Não é despesa de pessoal, é investimento numa área extremamente importante para inibir a criminalização. Por outro lado, nós temos que convir de uma coisa. A madrasta do crime no Brasil e no mundo é a impunidade. Então, o Poder Judiciário tem que ser mais ágil, mais competente, mais diligente, não é? No sentido de não deixar essa morosidade no julgamento daqueles crimes bárbaros que nós estamos a ver no Brasil como um todo. E aí entram outras questões que não se restringe a essas situações. Nós temos que também, como disse Darcy Ribeiro, e agora citado pela presidente do Supremo Tribunal Federal o ano passado, Darcy Ribeiro, há 20 anos, disse: ou nós construímos escolas hoje para tirarmos nossas crianças da rua, ou vai nos faltar daqui a 20 anos dinheiro para construir presídios. E parece que ele estava certo, né, deputado? Estava certo, citado pela ex-presidente do Supremo Tribunal agora, este ano passado. E ele estava certo. Então, Juliano, eu entendo que nós estamos num momento muito crítico. Mas tem outras coisas a corrigir ali dentro. Por exemplo, o indulto. O indulto o que é? Perdão de dívida. E o presidente quase assinou até um decreto, não é? Primeira vez que não, né? Reduzindo para um quilo. Assinou depois, o Supremo segurou, mas ainda está lá sob júdice, né? Foi pedido vista por um membro do Supremo, onde ele reduz para 1/5 da pena cumprida por crimes não violentos. Mas qual o crime mais violento do que a corrupção? Que saca aqui bilhões dos hospitais, das nossas escolas, não é? Não é, deputado? Então, acaba matando muito mais gente, né? Muito mais gente. Estrada esburacada, enfim. Não é? É o pior dos crimes, né, Juliano? Então, eu quero dizer que nós temos que pensar que o indulto, que é um princípio constitucional de ação exclusiva do presidente da República, isso tem que ser extraído da Constituição. Está lá no artigo 43, inciso 11 ou 12, me parece.
Então nós temos que excluir isso da Constituição. Então eu vou estar aqui agora, né, como deputado federal, ainda cumprindo como suplente de deputado federal esses últimos dias de mandato, não é? E quero dizer que eu quero dar minha contribuição com projetos de indicação, com projetos de lei, com emendas constitucionais que possam fazer avançar a condição de um Brasil melhor, que nós todos esperançosos estamos, não é? Tendo votado ou não no Bolsonaro, a todos nós brasileiros, na renovação de um governo, nós todos nos alimentamos da esperança, não é? Então eu quero fazer sugestões ao ministro da Justiça sobre a duplicação da população de policiais rodoviários federais. De 10 mil, não sei nem se tem 10 mil hoje, viu, Juliano? Porque o ano passado devemos ter se aposentado uns 2 mil. E não teve nenhum concurso, E né? não, tem concurso ainda. Correndo ainda, na já validade. de 2014 ou 15, me parece, que ainda não foram chamados. Tem que chamar urgentemente e abrir novos concursos, não é? Isso. Eles E se pagam, sabe, a Juliano? rodoviária, né? E seria extraordinariamente positivo. Polícia Federal também. Também. E Porque a Polícia o contingente Federal- é menor ainda, né? Menor ainda, muito menor. bem menor. E precisa mais gente, não é? Ou então você pense numa polícia específica de fronteira, não é? Você pode apartar da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal e criar uma terceira linha, não é? Para policiamento apenas de fronteira, mas tem que ampliar o policiamento da Polícia Rodoviária Federal, contingente. Nas rodovias federais do Pará, você não encontra Guarda Federal. Você vai na Belém-Brasília aqui, você não é parado, vai 20 vezes, você não é parado nenhuma. Não sei se em 100 você seria consultado. Então nós precisamos, porque não tem policiais, não é incompetência deles, é porque não tem policiais, está faltando gente. Claro. Né? Então nós temos que realmente reparar esse prejuízo. E o melhor é você conter a entrada da droga. Então segure a droga lá fora, segure a arma lá fora, segure o contrabando que fere a economia nacional e que vai permitir pagá-los até, não é isso? Isso. E com isso nós vamos ter uma mudança no processo. Uma outra, logicamente, ação preventiva com relação à criminalidade é voltarmos e nos lembrarmos do Darcy Ribeiro. Vamos construir escolas, Claro. não é? Mais escolas, tirar a nossa criança da rua, dar a ele a oportunidade da educação. Agora, estou aqui também não restrito a essa questão da segurança, não é? Eu trago comigo outras preocupações, quero ver se visito ainda o Ministério da Agricultura, para lá na Secretaria Fundiária, que trata da questão fundiária, discutimos um pouquinho o valor da terra nua, que pauta as regularizações fundiárias de projetos de assentamento ou de áreas de que diz respeito ao terra legal. Está lá ocupando o Naban, eu não o conheço, me parece um bom secretário, um cara vinculado e comprometido com o setor rural, seja do pequeno produtor, do médio ou do grande, e que tem a leitura que nós temos. Nós temos que regularizar as terras da Amazônia em particular, mas do Brasil todo. Você diminui conflitos. Você, Juliana, ao mesmo tempo que diminui conflitos, você abre espaço para o crédito. Todo banco quer garantia. Se você tem a terra, mas não tem o documento dessa terra... Que é o que acontece hoje, né? Que é o que acontece hoje. Então, nós temos condições de multiplicar em muito. Aliás, deixa eu te contar. Na área do assentamento, a renda média das famílias assentadas pelo INCRA, que eu denunciava aqui, dizia, são favelas rurais que estamos implantando, porque não davam assistência técnica, não davam condições de produção e etc. Esse pessoal hoje está lá, ganhando 500, 600 reais por mês por família. Ou seja, abaixo da linha da pobreza. Mas se nós motivarmos esse pessoal um pouquinho, com o título da terra para ter acesso ao crédito, com assistência técnica, ou seja, com as matérias estaduais, nós vamos tirar da pobreza milhares de famílias por ano. E aí me lembra o segundo homem mais rico do mundo, não é? O Bill Gates, o homem da Microsoft, né? Ele tem uma empresa, uma entidade que cuida lá na África, e ele disse que a melhor intervenção do Estado brasileiro... É a Fundação Melinda e Bill Gates, né? Se não me engano. O nome da ele e a mulher dele. É, formidável. Ele disse uma coisa interessante. Disse, a melhor intervenção do Estado para a redução da pobreza é investir na produtividade agrícola. E ele continua. Intervir nas outras áreas é importante, sim, mas nada mais importante para a redução da pobreza do que investir na agricultura. Com isso, nós tiramos da pobreza milhares de pessoas, na verdade. E lá no Pará, eu fui secretário de Agricultura agora 1 ano e 2 meses lá.
tive a oportunidade de conhecer o potencial extraordinário do Pará. Eu costumo dizer que no Brasil nós somos o melhor, nós temos a maior potencial. E no mundo não tem, se fosse o estado do Pará um país, não teria país melhor para se produzir. Chuva, clima quente, não tem geada, não tem nenhuma alteração, não tem nenhum tremor de terra, terras férteis, a distribuição das chuvas um período de 8, 9, 10, 12 meses, microclimas para produzir o dendê, por exemplo, que é mais exigente, não é? O cacau, por exemplo, nós temos um cacau plantado há 40 anos sem 1 grama sequer de adubação química. Então nós temos um potencial formidável. Somos os maiores produtores de cacau hoje, não é? Temos a maior produtividade do mundo, nós temos no Pará, 915 quilos por hectare, podendo ir para 2 quilos. É questão de assistência técnica. Mas tem outras questões, não é? Nós temos que pensar, por exemplo, no plantio da cana-de-açúcar. Tem aqui um projeto tramitando há muitos anos, do senador Flecha Ribeiro, lá do Pará, Sim. com apoio de outros senadores, inclusive o de Rondônia, não é? E que, na verdade, saiu um decreto lá atrás, em 2008, me parece, 2007, que proibia plantio de cana-de-açúcar na Amazônia. Por quê? Para evitar desmatamento. Que coisa horrível, medíocre, pequena. Porque e a soja? E o boi? Não desmatam também, se for o caso? Não é o caso, não desmatam mais. Nós queremos a cana-de-açúcar lá, nas áreas já antropizadas, alteradas, não é? Nós precisamos expandir isso. E nós precisamos que esse decreto seja anulado. E eu espero que o Bolsonaro o faça, porque ele é muito ligado e comprometido com o setor produtivo rural. Deputado Giovanni Queiroz, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas muito obrigado pela sua participação no Palavra Aberta. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos que nos ouvem nesse momento, nos veem nesse momento. A gente que agradece, deputado. Muito obrigado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fica por aqui. Até mais.